Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, rapazes e raposas, amores e amoras, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Gabriel, sou professor de Geografia da Escola SEB Ribeirânia e como estamos de quarentena, eu do lado de cá, vocês aí, nós vamos trabalhar esse conteúdo importante para que vocês não fiquem atrasados na matéria, beleza? Nossa primeira aula vai ser sobre população, demografia, acompanhe a gente nos próximos vídeos, beleza? Fica com a vinheta, editor, que no caso sou eu, fala tchau para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapazes e raposas, senhores e senhoras, amores e amoras, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a nossa primeira aula de geografia que vai ser sobre população, tá? E o título da aula é Distribuição da População no Mundo, capítulo 2, módulos 10 e 11, beleza? Então, começando aí, conceitos básicos de população. Primeiro é país populoso, ou seja, é um país que tem uma grande população. Os cinco principais que a gente precisa saber são os cinco primeiros, né? Então, o maior país do mundo em população, a China, 1,4 bilhão de pessoas, a Índia, 1,3 bilhões, Estados Unidos 330 milhões, Indonésia 250 e Brasil 208 milhões aproximadamente. Lembrando que esses dados eles variam dependendo se você está usando o censo de 2000, 2010 ou alguma estimativa de meio período aí, ok? Se a gente pegar, por exemplo, um país como o Uruguai, que tem menos de 5 milhões de habitantes, então a gente vai dizer que é um país não populoso, ok? Outro conceito importante que a gente tem é o conceito de país povoado, ou seja, países com uma elevada densidade demográfica aí, densidade demográfica que também pode aparecer com outro nome, o nome de população relativa, beleza? São países que geralmente possuem uma pequena área territorial. Ou seja, se você acompanhar aí na tabela ao lado, a gente tem como exemplos Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta, Maldivas, onde se você olhar no campo população, não são grandes populações e a área é minúscula. Isso acaba gerando aí uma densidade demográfica muito alta. Por exemplo, Mônaco, 17.500 habitantes a cada quilômetro quadrado. Lembrando que 1 quilômetro quadrado seria mais ou menos o tamanho de 100 quarteirões, ou seja, uma área de 10 quarteirões de comprimento por 10 quarteirões de largura aí, tá? Se a gente comparar com um país que não é povoado, um país que é muito despovoado, o Canadá. O Canadá tem aproximadamente 40 milhões de habitantes e uma área territorial de 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso acaba gerando uma densidade aproximada de 4 habitantes a cada quilômetro quadrado. Se você comparar com o Mônaco, são 17.500 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então é muito grande essa diferença. Fechou? Passando aqui esse slide, ó, próximo conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de teorias demográficas, onde o primeiro autor foi o Thomas Malthus. Tem aí uma fotinha que eu coloquei para vocês, que surge a ideia dele no final do século XVIII e início do século XIX. Ficou conhecido como malthusianismo ou teoria malthusiana, tá? O problema que ele encontrou foi que a população naquela época crescia numa razão de progressão geométrica, PG, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E por que isso acontecia? Porque a maior parte da população era rural, ou seja, quando você mora no campo, a tendência é que as famílias tenham mais filhos, desde que não tenham acesso à tecnologia, para que possam ter mão de obra para ajudar no plantio, na colheita. Ok? Em contrapartida, a produção de alimentos era numa razão de PA, ou seja, uma progressão aritmética. Se você lembrar da matemática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Qual era a consequência que ele imaginava? Que faltaria naquele futuro, para aquela época, alimentos, tá? Uma escassez de alimentos. Ainda falando aqui da teoria malthusiana, tá? A solução que ele propunha era uma redução na quantidade de filhos através da castidade, ou seja, evitando o ato sexual. Tá? Não se mostrou, obviamente, eficiente, porque como estávamos falando naquela época de uma população rural,
eles continuaram tendo muitos filhos porque precisavam de ajuda no campo. Porém, o tempo foi passando e a tendência, principalmente na Europa, é que a população sairia do campo e iria para a cidade, um fenômeno que a gente chama de êxodo rural, que acaba gerando a urbanização. E quando as famílias vão morar na cidade, a tendência é que a quantidade de filhos diminua muito. Por quê? Porque o custo de vida na cidade é muito maior do que no campo. Então, com o tempo, lentamente, o número de filhos foi diminuindo. Acabou que nesse meio tempo, muitas novas tecnologias foram chegando, que geraram um aumento grande na produção de alimentos. Então, se mostrou que não era bem o que ia acontecer, tá? O tempo passou e mais ou menos após a Segunda Guerra Mundial vem um novo momento de crescimento populacional, tá? Essa teoria que vai estudar esse momento ficou conhecida como neomalthusiana, ou seja, é uma volta às ideias malthusianas após a Segunda Guerra Mundial, porém sem o viés religioso que o Malthus adotava. Então, estávamos tendo um grande crescimento populacional. Por quê naquela época? Porque durante a Segunda Guerra Mundial morreu muita gente. Então, precisava repor essa população. A medicina tinha avançado muito naquela época. Então, havia sido descoberto a penicilina, os antibióticos, cada vez mais tinha-se acesso a medicamentos, a hospitais. Então, era um período da humanidade onde morria-se cada vez menos pessoas, porque a medicina estava evoluindo, porém continuava nascendo muita gente, tá? A consequência disso foi um aumento da miséria, tá? Principalmente em países subdesenvolvidos que tinham menos acesso ainda a métodos contraceptivos, a uma instrução para que pudesse gerar um planejamento familiar, tá? Ainda falando aqui do neomalthusianismo, a solução que eles propunham na época era o planejamento familiar e o uso de métodos contraceptivos, tá? Então eles tinham uma ideia de que se o problema da grande quantidade de filhos está nos países pobres, então vamos diminuir a quantidade de gente que está nascendo para diminuir a pobreza, tá? Era essa a proposta deles. Percebe que essas práticas elas colaboram, mas elas não resolvem o problema. Por quê? Porque você vai continuar com a desigualdade social, ou seja, você não está fazendo nada para tentar melhorar a desigualdade de renda entre os ricos e os pobres e entre também os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Acaba surgindo mais ou menos nessa mesma época uma terceira teoria, ficou conhecida como teoria reformista, tá? Que é praticamente o oposto dessa teoria neomalthusiana, tenta entender esse problema de crescimento populacional através de uma perspectiva social. Ou seja, eles não vão entender, eles vão sugerir que o aumento da população não é causado pela pobreza, tá? Sendo na verdade uma consequência, tá? A pobreza ela vai causar o crescimento populacional e não o crescimento populacional vai causar a pobreza, beleza? Então, passando aqui para o próximo, ainda falando da teoria reformista, a solução que eles têm, que eles propõem, é da diminuição das desigualdades econômicas entre ricos e pobres através de reformas sociais. Então, os estados, os países, eles fariam medidas para diminuir a distância social entre ricos e pobres, tá? Como consequência prática, a gente tem aí, apesar dessa proposta ser justa, ser muito justa, ela poderia ser negativa no sentido ambiental para o planeta, se ela tivesse vindo a ser colocada em prática em vários países. Motivo: quando a gente diminui a desigualdade de renda entre países e entre também as classes sociais, pessoas que não tinham acesso ao consumo ou não tinham acesso pleno ao consumo, elas vão ter. E aí isso vai gerar um maior consumo. Um maior consumo, eu vou precisar de mais recursos naturais, de mais matéria-prima para produzir esses produtos que estão sendo consumidos em maior quantidade agora. O que isso vai gerar? Uma maior degradação do meio ambiente, tá? Aumento da poluição, aumento do efeito estufa, mudanças climáticas.
problemas nesse sentido, tá? Quando começa a se perceber no planeta, principalmente a partir da década de 70, que o impacto que o ser humano causa em algumas regiões é muito intenso, principalmente nas regiões quando você tem um consumo muito grande, tá? Surge uma quarta teoria que eu vou colocar aqui para vocês mais de curiosidade, como uma coisinha extra aí, chamada de teoria ecomalthusiana, que é uma teoria mais recente que vai interpretar o crescimento populacional pelo ponto de vista ambiental, ou seja, o que a gente pode fazer, né, do ponto de vista populacional para diminuir a degradação do meio ambiente. Então, primeiro, qual foi o problema que eles identificaram? Que o aumento populacional e o aumento do poder de consumo, tá? Sendo esse aumento do poder de consumo o resultado da diminuição da diferença de classes sociais, e tudo isso geraria uma maior pressão sobre os recursos naturais. Então a gente necessitaria de mais recursos naturais, degradando mais o meio ambiente, tá? Então isso afeta o planeta Terra, intensifica as mudanças climáticas e o aumento da poluição, tá? Qual a solução que eles dão? Também o controle populacional, a redução da população, a diminuição da quantidade de filhos e principalmente a diminuição do consumismo, que a gente fala dos 3 R's, né? O reduze, o reuse e o recicle, tá? Que você já deve estar acostumado com essas nomenclaturas. A consequência prática é que ela acaba sendo contrária, ela vai no sentido contrário da substituição das desigualdades sociais, de se resolver esse problema. Por quê? Porque quando eu resolvo o problema das desigualdades sociais, eu gero um consumo maior e consumo maior gera problema ambiental. Tá? Então, motivo, com uma sociedade mais justa, essas classes têm mais acesso ao consumo e isso gera problemas ambientais. Galera, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês todos esses conceitos novos. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar e vamos ficar agora com os exercícios, beleza? Fiquem com a vinheta, acompanhem nos nossos próximos vídeos. É você, editor, agora, que no caso sou eu,